Wilson, onde é que nasceu o jazz? Bom, o jazz não nasceu num lugar só. Ele nasceu em vários lugares e de várias maneiras. O ritmo, por exemplo, veio da África. Ele veio da Nigéria. Os escravos que eram trazidos para os Estados Unidos, eles vinham da África Ocidental, da Nigéria. E esses escravos traziam os ritmos dos tambores da África. E eram trazidos, iam sendo trazidos para New Orleans, entende? E lá eles ficavam num lugar chamado Congo Square. Era uma espécie de uma praça, em que eles ficavam tocando os tambores. Agora, além disso, que seria a parte rítmica do jazz, New Orleans foi uma cidade francesa de início. Em seguida, ela foi uma cidade espanhola. Então, os músicos, os negros, ouviam os ritmos trazidos da África pelos escravos e sofriam influência francesa, das quadrilhas francesas e da música espanhola. Da harmonia e da melodia europeia. Então a gente pode dizer que o ritmo é africano e a harmonia é tomada emprestada da Europa. E quer dizer, pode-se dizer que o jazz é típica música popular americana? O jazz é a única forma de música realmente norte-americana. Equivalente ao quê do Brasil, digamos? Equivalente ao samba. Que também... O samba tem, quer dizer, a raiz é a mesma, a fonte é a mesma, é africana. Então, parte dos escravos foram levados para os Estados Unidos, para a América do Norte. E parte dos escravos vieram para a América do Sul. Então, a fonte é uma só, é a África, ritmicamente falando. Então, parte foi para a América do Norte e lá se desenvolveu o jazz. Enquanto que na América do Sul se desenvolveu o samba. Mas me diga uma coisa, qual é a característica básica do jazz? A característica básica do jazz é a improvisação. Essa é a característica fundamental do jazz. O que é a improvisação? Então, improvisar realmente é criar no momento da execução. Então, o executante, o músico, ele é ao mesmo tempo executante e compositor. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, ele cria instantaneamente no momento que ele está executando. Então, nunca duas improvisações são realmente iguais. Me diga uma coisa. Quer dizer, você está desempenhando o papel do compositor. Então, por que em jazz não se escreve a música antes e se executa depois com a partitura? Porque aí ele se tornaria um arranjo escrito, deixaria de ser jazz. Porque no momento que você escreve, perde exatamente a característica que é a improvisação. Então, se você escrever uma improvisação de um músico, mesmo que você esteja escrevendo a improvisação, passando para o papel uma improvisação, ela deixou de ser jazz. Passou a ser um arranjo escrito. Quer dizer que o jazz tem um caráter assim de estado de espírito, de clima, que pode ser criado ou não durante a execução. Exatamente. Quer dizer que você, como jazzista, está constantemente se arriscando. Sempre, sempre. É um risco. É como andar na corda bamba. Exatamente. Sem rede. Exatamente. Nunca se sabe o que vai acontecer. Depende do lugar, depende dos músicos com quem você toca. Se os músicos são bons, você toca mais. Se os músicos não são como você espera, então você toca menos. Então, depende de quem... Desculpe, não é uma inspiração, então, que vem só do indivíduo, mas depende muito, digamos assim, do desafio que o colega está fazendo. Exatamente, de uma série de aspectos, não só o músico em si. Exatamente. Agora, diga uma coisa, o que é que caracteriza especialmente a música pianística do jazz? Porque nós estamos aqui com um conjunto, um quarteto, né? Agora, o piano, especialmente no jazz, como é que se caracteriza o tratamento que o pianista dá ao jazz? Bom, olha, eu poderia dizer a você o seguinte, que os estilos dos pianistas se caracterizam pela mão esquerda, pela forma em que o pianista distribui as notas da mão esquerda. Isso é curioso, desculpe te interromper, porque agora há pouco estávamos conversando aqui com os colegas de estúdio, né? Tem um particularmente que faz seu jazz em casa e tal, e ele estava dizendo que o jazz é uma beleza, veja só a mão direita do Wilson Curia, como está bordando, que beleza de enfeites, de ornamentos, olha a melodia. E eu disse para ele, olha, eu tenho a impressão que o Wilson pensa exatamente o contrário, que a alma do jazzista e do estilo é a mão esquerda. A mão esquerda, né? Em que sentido isso? É exatamente isso. Quer dizer, a forma que o músico distribui, porque a mão direita, em geral, todos os pianistas de jazz, eles usam praticamente os mesmos artifícios, todos.
Agora, cada um tem certas características próprias que você identifica. Se você ouve um disco de um Bill Evans, por exemplo, você identifica porque ele tem certos desenhos, certos clichês que ele criou, que você ouve e diretamente, no momento você diz, esse pianista é Bill Na mão Evans. esquerda, né? Na mão direita. À direita. São pequenos artifícios que cada pianista tem e que aplica na mão direita. Agora, no geral, a mão direita, todos eles usam as mesmas coisas, as mesmas escalas, os mesmos arpejos, os mesmos modos, uma série de coisas. Agora, a mão esquerda do pianista é que realmente caracteriza. Por exemplo, Errol Garner era um pianista que se caracterizava por bater os 4 tempos do compasso. Então, ele fazia... Entende? Ele marcava os 4 tempos do compasso. Bill Evans já não marca os tempos do compasso, é mais livre. É um pianista um pouco mais complicado, mais complexo do que Errol Garner. Quer dizer, o ritmo da mão esquerda, a harmonia na mão esquerda, o contracanto com a direita, o segredo está todo na mão esquerda mesmo. Para caracterizar um pianista seria a mão esquerda, a forma de distribuir os acordes. Cada um tem uma forma, quer dizer, cada período do jazz, vamos colocar o período moderno, que foi em 1940, quando exatamente aconteceu o movimento do bebop, chamado bebop nos Estados Unidos. O que é o bebop? O bebop era uma forma de tocar, foi uma revolução rítmica, uma espécie de, não digo agressão, mas uma forma de quebrar os padrões antigos que vigoravam até então, que seria o swing. De 30 a 40 vigorou o estilo swing, entende? Então existiam pianistas, Art Tatum, Terry Wilson, quem mais poderia? Terry Wilson, Art Tatum, e vários outros, talvez Count Basie, entende? Todos esses vigoraram na década de 30 a 40, entende? Então esse é uma forma de tocar chamada um estilo de swing bass, que a gente chama. O pianista toca um baixo, um acorde. Entende? Essa é a forma entre 30 e 40. Então vigorava isso. Swing bass, baixo, seria um baixo de balanço. Ou se não, o Terry Wilson usava muitas décimas na mão esquerda de passagem. Entende? Então precisava ter uma mão muito grande. Os pianistas precisavam ter mãos grandes. Engraçado, e na realidade, a gente ouvindo isso reconhece realmente o estilo. Exato. E na realidade, esses pianistas, a maioria dos pianistas americanos, eles têm as mãos muito grandes. Agora, esse problema das aberturas serem muito amplas, exatamente talvez isso tenha feito com que houvesse uma revolução no piano. Então, em 40, exatamente na década de 40, houve a revolução que foi conhecida como bebop. Então, pianistas como Bud Powell, que já faleceu, saxofonistas, Charlie Parker, falecido também, foi um dos maiores saxofonistas do mundo, o Dizzy Gillespie, que esteve aqui há pouco tempo, pistonista, Kenny Clarke, baterista, Thelonious Monk, pianista também, e vários outros, Charlie Mingus, que morreu também, faleceu há pouco tempo, todos esses começaram a criar uma nova forma de tocar. Entende? Quer dizer que então o jazz, em última análise, está em constante renovação. Constante. Mesmo porque você sabe que a música não é estática, ela é dinâmica. Ela está em constante... Agora, outra coisa, na medida em que o jazz é típica música norte-americana, embora ela tenha hoje a gente já pode dizer que o jazz é uma música internacional, porque ela é tocada no mundo inteiro, inclusive na Rússia. Mas como origem ela é tipicamente americana, é uma música de caráter nacional. Em que medida ela tem influído no desenvolvimento da música popular brasileira, no modo de ser da música popular brasileira? Olha, o que eu poderia dizer, o que eu acho, a minha opinião, é que, por exemplo, o movimento da Bossa Nova, ele foi calcado em cima do jazz. Você pode observar o seguinte, que os músicos brasileiros que na realidade, criaram esse movimento e começaram a compor na forma, depois chamado de Bossa Nova, todos eles foram alguns praticantes de jazz e outros ouviram jazz. A maioria deles, todos ouviram jazz e cultivaram jazz. Então o jazz, ele influenciou ritmicamente, harmonicamente, melodicamente. E também a música com o estado de espírito que leva à improvisação. Exato, mesmo porque a música brasileira, até então, que vigorava era o samba, o sambão. Entende? Dali para frente, houve um movimento da Bossa Nova, em que os músicos começaram a tocar a Bossa Nova e começaram a aplicar a principal característica do jazz, que foi a improvisação. Então você vê trios brasileiros tocando. Nessa época da Bossa Nova se formaram vários trios, alguns permanecem até hoje, outros se dissolveram, e começaram a tocar exatamente a Bossa Nova com as características totais do jazz: improvisação, melodia, harmonia mais arrojada,
com mais dissonâncias. Tudo isso foi influenciado realmente pelo jazz. Quer dizer, então, que este casamento entre jazz, música popular brasileira, que também está se tornando universal, de certa forma, vem em benefício de ambos os gêneros, né? De ambos os gêneros mesmo, porque você é um homem de televisão e sabe disso. Além de ser um maestro e músico, você sabe muito bem, os programas de televisão, esses programas policiais, filmes, Sim. você ouve o fundo desses filmes, você pode notar que a maioria deles, eles tocam a bossa nova. O que acontece? O problema, a diferença é que eles começaram, a comporem no estilo de bossa nova, porque os americanos, nos Estados Unidos, hoje, os músicos e os compositores, todos eles têm uma capacidade extraordinária para fazer qualquer tipo de música. Então, eles captaram o ritmo brasileiro de uma forma muito mais sofisticada, uma forma mais sutil, e começaram a compor. Então, hoje, eles tocam a bossa nova de forma sofisticada, da maneira que eles sentem, da maneira que eles gostam. Entende? De qualquer maneira, é uma influência da música brasileira. Certo. O ritmo permanece como sendo brasileiro. Tá, muito obrigado.